Fala, rubro-negras e rubro-negros do meu coração, 7 de janeiro de 2024, último dia das férias dos jogadores do Flamengo. O elenco rubro-negro já se reapresenta amanhã, na parte da tarde, no Ninho do Urubu, para iniciar aí a primeira etapa da pré-temporada, né? Esse período de treinamentos. O Flamengo só estreia no Carioca no dia 17, deve ir com força máxima nesse jogo contra o Audax, que não será no Rio de Janeiro, né? Será em Manaus, mas até lá vai utilizar esses dias para treinamento mesmo, para que o Tite converse com o elenco, comece lá a implementar suas ideias e iniciar os trabalhos visando 2024. Uma coisa importante sobre a reapresentação, o De La Cruz, que é a única contratação do Flamengo até o momento, não vai para o Ninho do Urubu, comparecer ao Ninho do Urubu nessa segunda-feira, tá? No dia 8. Ele chega ao Brasil no dia 9 e dia 10, que ele inicia os seus trabalhos lá no CT do Flamengo. Então amanhã não tem novidade de contratados da janela de transferência, tá? Tem a volta do Matheus Gonçalves, tem algumas peças novas, mas o De La Cruz é a partir do dia 10. E hoje também, hoje dia 7, esse domingo, teve o sepultamento do nosso velho lobo, Zagallo, né? Nós iniciamos o vídeo de ontem prestando uma homenagem a essa lenda do futebol, a esse rubro-negro emblemático. Algumas figuras do Flamengo compareceram, tá, no sepultamento. Tivemos aí o técnico Tite, o ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello, figuras ex-jogadores, enfim, no sepultamento do Zagallo, né? Ele ficou ali durante a tarde, o corpo ficou durante a tarde na CBF e ele foi enterrado em Botafogo, no cemitério São João Batista. Então, foi aí o último contato, o último adeus a essa lenda do futebol, o único tetracampeão mundial em toda a história. E aí, também já pegando até o gancho, ontem a gente abriu o vídeo falando do Zagallo e do Everton Ribeiro. Então, também hoje teve uma coisa importante para o Everton Ribeiro, ele foi apresentado no Bahia. Teve até um vídeo que rodou bastante nas redes sociais, né, do filho dele, o Totói, cantando o hino do Flamengo. O Everton Ribeiro será o camisa 10 do Bahia. Tá? Então, o 7 realmente ficou no passado, ficou aqui na história do Flamengo e passa a ser o camisa 10 lá nesse novo desafio para a carreira dele. Bom, de Flamengo, falaremos agora das nossas pautas do dia, né? Fiz uma abertura um pouquinho mais longa, mas já com informações para vocês. E as pautas que separamos são as seguintes, ó. A primeira de todas, o Flamengo tem tentado aí, né, nos bastidores, barrar o jogo da Supercopa do Brasil no Maracanã. Por quê? Bom, o Flamengo, primeiro que a Supercopa do Brasil, né, desde que ela retornou, é a primeira edição que o Flamengo não vai participar. O Flamengo participou em 2020, foi campeão, 2021 foi campeão, 2022 participou, 2023 e não vai participar nessa, né? Vai ser decidido entre Palmeiras e São Paulo, um clássico aí paulista, no dia 3 de fevereiro. A gente sabe que o jogo do Flamengo, o primeiro jogo do Flamengo na temporada no Maracanã, esse reencontro com a nação rubro-negra no Templo Sagrado, está marcado, está previsto para ocorrer no dia 4 de fevereiro, no clássico contra o Vasco, né? O clássico dos milhões, com o mando do Vasco. É um jogo, inclusive, que vai marcar também a despedida do Everton Ribeiro com a torcida rubro-negra. Então, esse clássico ele ocorre um dia depois da Supercopa do Brasil, entre Palmeiras e São Paulo. E o Flamengo demonstrou aí bastante preocupação com as condições do gramado, né? O estádio tem passado por um tratamento no gramado, inclusive até muito por isso o Flamengo optou também por disputar jogos fora do Rio de Janeiro, porque o estádio não está à disposição, e seria aí o primeiro jogo de clubes na temporada no Maracanã, seria no dia 4 de fevereiro. O Flamengo quer manter o planejamento dessa forma, tá? Estreando, reabrindo o estádio no dia 4 para o Clássico dos Milhões, sem que a Supercopa do Brasil seja disputada já no Templo Sagrado. A informação do jornalista Guilherme Silva, que divulgou essa informação. A CBF tenta convencer o Flamengo de realizar a partida lá, mas já trabalha com a possibilidade do plano B para ser no Mineirão. Tá? Então, observaremos aí essa movimentação da CBF e do Flamengo em relação à Supercopa do Brasil, se vai ser disputada no Maracanã mesmo ou não. E aí a gente sabe também que a questão do gramado no Maracanã é um problema recorrente, né? Não é de hoje, não é nessa temporada, não é de 2023, é de muito tempo. Então o Flamengo tem tentado já se precaver de possíveis problemas no gramado mais lá na frente e até mesmo para a própria estreia, né? Contra o Vasco da Gama pela 6ª rodada do Campeonato Carioca. Bom,
Vamos pincelar aqui também sobre a questão do Dorival Júnior, ex-técnico do Flamengo, foi campeão, o último técnico, na verdade, a levantar a taça com o Flamengo, né? Que foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022. E ano passado venceu o Flamengo na decisão da Copa do Brasil, dando aí um título inédito na história do São Paulo. Ele aceitou o convite da CBF para assumir o comando técnico da seleção brasileira. Tá? Então a tendência, a expectativa, segundo o GE, é inclusive que ele seja já oficializado e anunciado pela entidade na segunda-feira, o famoso amanhã, dia 8 de janeiro. Também deve ser o momento em que ele vai se despedir do grupo dele de São Paulo, né, dos jogadores e tal. O São Paulo já está ciente da decisão, obviamente, né, já vai no mercado em busca de um substituto para o Dorival Júnior, um cara com uma passagem significativa por lá também. E a própria CBF se encarregou de pagar a multa rescisória para o São Paulo, né, a multa rescisória do Dorival Júnior para o São Paulo, que vale aí 4 milhões de reais essa multa. Então a tendência é que a partir de segunda-feira tenhamos Dorival Júnior comandando a seleção brasileira. Sendo oficializado de fato, obviamente traremos isso aqui para vocês, tá? Será uma pauta no nosso vídeo de amanhã, caso isso se confirme no decorrer do dia. Bom, por fim, para fechar o nosso vídeo, falaremos do Luiz Henrique. Lembram do jogador, do atacante, que o Flamengo e o Fluminense têm disputado aí desde o princípio, né? Já tem feito algumas sinalizações para o Betis da Espanha, um interesse no empréstimo do jogador, o Betis querendo vender o jogador. Foi, inclusive, um interesse do Flamengo bem polêmico, dividiu bastante opiniões entre torcedores, até pela preferência que ele tem ao Fluminense, que foi o clube que o revelou, ele já se declarou tricolor de coração em algumas vezes, inclusive disse que jamais vestiria a camisa do Flamengo. Então, é um nome que gerou já uma divisão de opiniões na torcida do Flamengo. Bom, Luiz Henrique voltou à pauta, tá? Além de Flamengo e Fluminense, agora o Corinthians entrou nessa disputa, nessa briga pelo jogador, pela contratação do jogador. E aí, assim como o Flamengo e Fluminense, o Corinthians também tem interesse na contratação primeiro, nesse primeiro momento, por empréstimo, tá? Eles querem tentar sinalizar aí para o Betis. Eles, na verdade, querem tentar não, eles já sinalizaram para o Betis, já ofertaram essa possibilidade de empréstimo com condição pré-estabelecida de compra. Então, ele cumpriria um empréstimo até 2024 no valor de 2 milhões de euros, que equivale a mais ou menos 10,7 milhões de reais, e opção de compra no valor de 12 milhões de euros, que daria aí 64 milhões de reais. Essa é a oferta do Corinthians para o Betis, que ainda não respondeu, ainda não retornou. A gente já disse algumas vezes que a intenção do Betis é, de fato, negociá-lo de forma definitiva, né? Até porque Flamengo e Fluminense também sinalizaram para o interesse por empréstimo. E aí ficaram agora esses três clubes nessa disputa para tentar contar, para tentar repatriar Luiz Henrique, né? Para que ele retorne ao futebol brasileiro. Ele já até sinalizou positivamente para essa possibilidade de regressar ao Brasil, mas já deixou claro também que nesse cenário de regresso ao Brasil, ele vai priorizar o Fluminense. Então, na verdade, é Flamengo e Corinthians correndo ali atrás do Fluminense para tentar seduzir o jogador, né? O Flamengo vai com o lado mais financeiro, o Fluminense vai com o lado mais passional da história e o Corinthians também já tenta aí dar um investimento de 12 milhões, né, nessa compra pré-estabelecida e 2 milhões de euros para um possível acordo por empréstimo. Seguiremos monitorando, eu sempre digo isso para vocês, qualquer novidade, ou vídeo meu, ou do Jonas Stelman, seja às 7 horas da manhã, como vocês já estão acostumados, ou às 7 horas da noite, mas em caso de alguma novidade muito extrema, vídeos fora do horário, né, só para que vocês não percam nada sobre Flamengo aqui nessa One Live, mas também tem as lives às 11 horas da manhã, para que vocês possam debater junto com a gente, dando a opinião de vocês, se vocês são a favor de Luiz Henrique, contra Luiz Henrique, Evander ou anti-Evander, enfim, esperamos todos vocês às 11 horas da manhã nas nossas lives. E nesses períodos, entre 7 da manhã, 11 horas e 7 da noite, tem corte no nosso canal também que vocês podem acompanhar bastante. Então, cara, deixa o like nesse vídeo, compartilha e fiquem com a gente porque tem muita coisa de Flamengo direitinho para vocês aqui na S1 Live.